Olá, advisors, tudo bem? Mais um Trigo no Coffee, tenho certeza que vocês vão adorar. Dessa vez aqui, o meu colega, o Eduardo Akira, da Avin, uma história incrível. Estava falando com ele nos bastidores, tenho certeza que vai ser muito legal. Lembrando que esse é um programa, novamente, que a gente sempre faz com oferecimento do Trigo no Sirius, está indo super bem, como eu falo, tá, o nosso crédito privado high grade aí tá bombando, aproveitem aí nos principais canais. Bom, vamos começar. Tudo bem, Akira? Tudo bem, Fusaro? Muito bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui na Tribuna. Obrigado vocês, já fiz o meu jabá aqui falando dos Sirius e agora vamos ver, falar um pouco aí sobre você. Pô, conversa nos bastidores super interessante, eu acho que tem muito conteúdo. Não, super Obrigado, legal. super obrigado mesmo. Imagina, Cara, eu que agradeço. me fala aí, quem que é o Akira aí pra gente começar? Cara, o Akira tem 48 anos de idade, não aparenta, né? Não Mas, aparenta, não aparenta. Que nem mas eu, que nem... sou casado, pai de 3 Boa. filhos, Manuela, Isabela e André, São 13, Paulo? 13, 12, 11 anos, sou de São Paulo, sou apaixonado pelo mercado financeiro, é uma paixão que eu descobri já mais velho. E atleta nas horas vagas, né, na medida do possível. E, pô, sou um cara apaixonado pela vida também, muito positivo com relação a tudo que me cerca. Akira, você sabe que geralmente eu faço algumas brincadeiras aqui, mas como eu estava vendo o seu LinkedIn, eu vi que você é um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, né? Então, eu não vou fazer, sou um cara tranquilo, tá? Tudo que eu fazer, desculpa, tá? Fica calmo aí. Ao contrário do que pensam, todo faixa preta é mais calmo do que o faixa branca, né? Ah, é, né? A gente Já, já, fala que o já cara mais passou. perigoso no jiu-jitsu é o faixa branca, não é o preta, Eu né? sou, eu sou faixa verde aqui, eu sempre falo pro pessoal para eles ficarem com medo aqui, porque eu fiz judô quando era pequeno Ah, e que tal. legal. Mas não dá muito respeito, não. Acho que eles não acreditam Faixa muito em verde, mim. né? Faixa verde remete à sustentabilidade, né? Cara, e me fala assim, como é que foi a sua preferência aí pelos esportes, né? Como é que foi isso aí? Você, desde pequeno, seus pais eram esportistas? Primeiro, assim, antes disso, né? O Akira, você está me dizendo que você, o seu semblante não lembra muito uma pessoa oriental, né? Me explica um pouco isso aí. Pô, pois é, cara, não parece mesmo, É. né? Às vezes eu me olho no espelho e eu falo, putz, será que eu sou mesmo, né? Mas sou de uma família, meu pai é filho de japoneses, né? Vindos do Japão mesmo, tanto a minha avó como o meu avô, né? Meu avô veio um pouco depois do Kassato Maru lá, né? Pra cá, a minha avó também. E meu pai criado realmente numa educação nipônica, japonesa, com Boa. disciplina, dura, né? E minha mãe, uma brasileira vinda de uma família espanhola, calorosa, intensa. E aí teve a mistura lá e saiu essa pessoa aqui. Caramba, e o espanhol geralmente tem assim, vamos dizer, né? Ele é um pouco mais nervoso, né? Sangue quente, É, né? Era é. minha mãe. Minha Sua mãe era mãe. essa Tá, pessoa apaixonada, tá, efusiva, né? tá, E meu pai sempre aquele cara comedido, você ouve tá. pouco ele falar, calmo, centrado. Acho que veio essa mistura. O sangue quente deu uma esfriada aqui, que é muito importante, né? Principalmente para o mercado que a gente trabalha, né? Se a gente tiver muito sangue quente, acho que, É pô, verdade, é verdade. ferve o Juntou. motor. Você sabe que eu acho que só oriental mesmo, porque a mulher, de uma forma geral, eu sou casado 2 vezes, é muito nervosa as mulheres, né? Sempre. E uma mulher espanhola, só oriental, realmente tem que ter paciência. Lá em casa a mulher mandava e o pai fazia, É. né? Sempre foi assim, né? Nunca foi diferente. Que bom. E o que que trouxe, assim, para você, assim, essa questão, me fala um pouco dessa questão, oriental aí para o mercado financeiro, você acha que isso do seu comportamento, você acha que da sua trajetória de vida isso foi fundamental? Ah, com certeza, né? Assim, a formação que você tem de educação, né? Que vem dos seus pais ou que vem do que te cerca, molda muito quem você vai ser e quem você é, né? E em casa, pô, a minha educação sempre foi bem no estilo mesmo japonesa, né? A minha mãe mesmo era uma entusiasta da cultura. Ela foi aprender japonês quando casou com meu pai, ela foi aprender a Olha que cozinhar legal. japonês, ela é engraçado, né? Porque em famílias japonesas, né, tem aquele negócio do japonês não poder casar com uma
gaidin, né, com uma brasileira ou Sim, que sim, não seja sim, sim. japonesa, né? Hoje acho que talvez menos. Hoje mudou demais, É. né? E minha mãe foi a primeira gaidin que entrou na família. Caramba. Já ter tido E, preconceito, não? e com baita preconceito, e Ah, por ah. incrível que pareça, ela era que todo mundo amava, assim, porque ela sempre foi desse jeito Sim, sim, calorosa, né, de sim. aproximar as pessoas, coisa que o japonês não tem muito. Aham. E mesmo assim, ela era muito fã, né, da cultura, praticante dessa cultura, assim, que no final acabou virando a cultura dela. E assim eu fui criado, com uma de ter que ter muita disciplina, de que ter que ter muito comprometimento com as coisas que você faz. Minha mãe, desde pequeno, tudo que a gente começava a fazer, ela falava que a gente tinha que ir até o final. Então, como Boa. um exemplo, mãe, eu quero fazer tênis. Tá bom, eu vou comprar uma raquete para você, você vai começar a fazer tênis, você vai ter que ir até o final do ano. Se Entendi. você não gostar, você vai ter que terminar. Então, acho que isso eu trouxe para minha vida, né? Que, pô, a gente sempre tem que terminar algo que a gente começa e tudo que a gente faz, a gente tem que dar o melhor, né? Assim, seja o que for, lavar uma louça, lavar um carro, varrer o chão de casa, ou ir fazer o esporte que você gosta, ou o trabalho que você tem. Então, essa criação eu sempre tive, uma criação dura também, né? Mas ao mesmo tempo muito calorosa, porque tinha minha mãe, né, que trazia Ah, esse ah, calor, né, esse legal. amor, assim, que às vezes não é tanto demonstrado pelo oriental, né, é uma cultura um pouco mais fechada, né, um pouco mais quieta, e minha mãe trazia isso, então foi uma mistura Pois é, que... cara, é engraçado que você é um cara extrovertido, né? Geralmente o oriental ele é mais introvertido, né? Então acho que você acha que é um Acho pouco que essa, mais pela essa sua mãe. mistura É ver um pouco da legal. minha mãe, da Pegou criação o que a gente melhor dos teve em dois mundos casa, aí. mas curiosamente, Suzara, assim, eu nunca fui, eu nem sempre fui assim. Ah, entendi. Eu acho que por um bom tempo eu era uma pessoa bem tímida, assim, Tá. É sabe? mesmo? Poxa. E tímido de, não nas relações pessoais, mas, sabe, eu sempre tinha vergonha. Eu lembro, a gente ia ao shopping, né, nas sextas-feiras, isso era um programa que a gente tinha em casa, né? Minha mãe Sim. pegava a gente na escola, levava a gente ao shopping para comer no Que McDonald's legal. e para dar uma volta. E eu tinha vergonha de entrar na loja e perguntar o preço de alguma coisa, né? Assim, e óbvio que ao longo da vida isso foi mudando. Eu acho que o que me cercava também fez com que eu fosse me soltando, assim, e a timidez ainda ela existe, Entendi. mas acho que ela é muito mais controlada do que ela era Que antes. legal, muito bom. E é engraçado, né? O meu pai, ele trabalhou numa empresa japonesa há muitos anos. Se aposentou, inclusive, para essa empresa, há mais de 20 anos, né? Chamava América Sul Yasuda, uma seguradora e É, tal, né? E a gente, por conta disso, né? Eu tinha muitos amigos, né? Japoneses, enfim, da comunidade e tal. E eu nunca gostei de comida japonesa, mas assim, muitas coisas assim, por exemplo, pescar, meu pai queria que eu pescasse, eles foram assimilando, né, da cultura japonesa, né? E uma delas, claro, foi a disciplina também, né? E aí no seu caso, né, quando você vai para o mercado financeiro, né, você tem essa característica, né, que você falou, eh, isso também me parece que foi para os esportes também, né? Quais esportes você faz hoje, aliás, né? Você falou que faz um monte aí, né? eu tive uma criação muito forte nos esportes. Você me perguntou no começo ali, né, o que, que me levou aos esportes, se meus pais faziam esporte. Curiosamente, não, né? Tá. Minha mãe nunca foi atleta. Meu pai, hoje em dia, é atleta de tênis de mesa, jogou tênis de mesa há um bom tempo. Hoje, no alto dos seus 78 anos, ainda treina, vai competir. Meu pai é campeão de tênis de Que mesa, quer dizer, legal. foi, né, já faleceu, mas ele foi. Que legal. É. Eles devem ter se encontrado aí, Ah, não né, duvido. cara? E aí, a minha mãe sempre incentivou que a gente não tivesse tempo livre. Tempo livre, ela sempre falava que cabeça vazia é a oficina do Do capeta, né? capeta, E a gente, desde pequeno, foi para os esportes, né? Eu comecei a nadar muito cedo, aí da natação fui federado, e aí vem aquela rotina de treino intensa, né? De treinar 4 horas por dia. Com 11 anos de idade, passei a treinar 6 horas por dia. Tinha o treino da manhã, né? Acordava 4h30, ia para o clube, treinava de manhã, tomava um café, ia para a escola, saía da escola, voltava para o clube, tinha o treino da tarde. eh, e aí, com 13 anos de idade, eu fui morar no estado. Fui morar, não, minto. Eu fui fazer um curso de especialização lá nos Estados Unidos, de natação, né? Olha que A gente legal. chama camp, né? Fui fazer um Tá, camp lá. tá.
E aí, quando eu voltei, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais treinar natação. Tá. E aí, isso aí foi um rebu lá em casa, né? Porque, pô, meu pai gastou um dinheiro pra me mandar, eu volto e falo que quero parar, né? E aí ela falou, ó, tudo bem, mas você não vai ficar parado em casa, eu vou te colocar numa academia, você vai lá fazer natação 3 vezes por semana, enquanto você escolhe outro esporte pra Que fazer. legal. E aí, pô, por ironia do destino ali, né? A turma que fazia natação no horário que eu nadava era do triatlon. E aí eu comecei a nadar, eles começaram a me incentivar a fazer triatlon e até que eu fui fazer o meu primeiro triatlon. Então, isso aí foi em 1991 para 92 e eu comecei a minha carreira no triatlon, a qual ela se estendeu, eu fui para a seleção brasileira júnior, e aí eu fui campeão brasileiro, campeão paulista, sul-americano. Aí, pô, na seleção fiquei por 5 anos. Fui morar nos Estados Unidos em 96 para melhorar, né, o meu nível Tá, de performance. atleta. Na Tá. época, a meca do triatlon era San Diego. Agora mudou, a turma vai mais para Boulder, no Colorado. Legal. E aí eu fiquei lá treinando por 14 meses. O meu sonho era tentar uma vaga olímpica. Óbvio que isso ficou distante. Eu me lesionei no meio do caminho, voltei para o Brasil. Tratar uma lesão, idas e vindas, e fui perdendo um pouco de tudo que eu ganhei lá fora, né? E aí, nisso eu já estava fazendo faculdade, até que vem o ultimato quando você está se formando, se você vai trabalhar na profissão que você escolheu, ou se vai continuar tentando ser atleta profissional, né? Porque no final eu acabei me profissionalizando no triatlo em 1997 Tá. para 98. E aí isso aí era meados de 2001, e aí pô, eu achei que o triatlon talvez não fosse me fazer alcançar as minhas ambições que eu tinha de moleque, né? De Tá. profissão. Financeiramente. Infelizmente, o esporte amador no Brasil, ele é difícil de proporcionar isso, é né? verdade. Tem casos isolados de sucesso, Sim. infelizmente, né? Mas eu preferi Acabando indo ir para minha profissão que eu escolher. Então, fiquei no triatlon. Nessa mesma época, eu já tinha conhecido o jiu-jitsu. Eu conheci o jiu-jitsu quando eu voltei dos Estados Unidos. Na academia ali, comecei a treinar com o pessoal. Só que por causa do triatlon, eu não podia continuar, né? Por causa de lesão, estava competindo sério. Com patrocinador. Eu fui patrocinado pela Nike por quase 9 anos. Olha que legal. E aí eu parei. Só que aquele fogo, aquela paixão pelo jiu-jitsu, ela ficou. E aí, quando eu parei triatlon profissionalmente lá para 2001, 2002, eu voltei ao jiu-jitsu, fiquei com treinos espaçados assim, sem muita consistência. Continuei competindo triatlon, fui para as provas longas, fui fazer os famosos Ironmans, né, as provas longas de triatlon. Corri um monte de Ironman, fui correr no Havaí, que é onde é o Mundial de Ironman também. E em 2013, eu tive a prova que eu fiz, o Ironman de Florianópolis, aqui no Brasil, e minha filha estava com 1 ano de idade. Então eu já vinha treinando há 1 ano com a minha filha recém-nascida. Eu fui lá, fiz a prova, terminei a prova e me classifiquei para o Ironman do Havaí. E aí é mais uma temporada de treino, e até tem uma foto legal da minha chegada no Ironman Brasil, que eu tô com a minha esposa grávida de 6 meses e a minha filha no colo, Que legal. que tinha 1 ano. E aí quando eu fui pro Havaí em outubro, minha filha tinha nascido no dia 1 de outubro, minha segunda filha, eu fui pro Havaí no dia 3, Nossa. competi. Quando eu voltou, minha mulher me chamou e falou, olha, agora eu preciso um pouco da sua ajuda aqui em casa. Eu tive 2 gravidezes como você, treinando pra caramba, apesar que a gente Vai sempre ter que tenta ajudar um compensar de pouquinho, alguma né? forma, você vai ter que me ajudar um pouco. Aí eu peguei e falei assim, pô, tá bom, né? Legal. Não vou discutir, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Bárbaro, E eu nem tinha razão, ela tinha. Legal. E aí, nessa época, eu voltei pro jiu-jitsu. E no jiu-jitsu eu tô até hoje, é o meu esporte, minha paixão, é onde eu encontro a minha paz todos os dias, é a minha válvula de escape, e é um estilo de vida, né, que a gente acaba adotando pra gente. Então hoje eu faço jiu-jitsu, eu faço academia 2 vezes por semana, né? A gente vai ficando velho, a gente tem que Sim. fazer mais musculação, Sim, dizem, né? sim, Porque sim. não é pra ganhar, é pra não perder, Pra não né? perder. E eu faço também pesca submarina, Pô, que que legal. é uma paixão que eu adoro também, que eu também aprendi depois de velho.
E é isso, assim, às vezes minha aventura é dar uma corridinha, nado uma vez por semana. Entendi. Eu amo pedalar, só que a logística de pedalar é sempre um pouco ruim aqui em São Paulo, né? Sei, Você tem sei. que pegar o carro, ir até o lugar para pedalar, voltar. E aí nessa rotina louca aqui que a gente tem, né, de mercado financeiro, família, hoje eu priorizo muito estar com a minha família, estar no trabalho e realmente ter um esporte para me manter saudável com a cabeça sã também, né? Legal. Bom, deixa eu te servir o café que o pessoal já tá brigando comigo. E aí você conta como é que foi a sua experiência Boa. aí e como você surgiu no mercado financeiro. Legal. Vou pegar aqui o nosso café aqui, que é a nossa Ó, que prensa chique, hein? francesa aqui, né? A prensa é francesa, o café eu não sei se é bom, mas pô, chique. Café é sempre bom. É sempre bom. Bom, então diz aí, como é que depois de toda essa experiência muito legal, né, de vida no mundo de esportes, como é que foi aí você decidiu pelo mercado financeiro? Por quê? Pois é, assim, eu comecei minha carreira em consultoria, né? A gente tá Tá. até batendo um Tão em papo, comum, você né? também, né? A gente tem bastante coisa em comum com relação à nossa profissão, nosso caminho profissional, né? Eu comecei em consultoria como trainee, né, na Andersen. Legal. Na época eu entrei na área de risco da Andersen, né? Era a área de Risk Consulting lá. E, e aí para falar a verdade, desde essa época eu tinha vontade de trabalhar no mercado financeiro. Se olhava lá, a turma trabalhando com aquelas 10 telas na frente, operando o mercado e tal, eu falava, puta, isso deve ser legal pra caramba, né? Bonito, Bonito pra ganha caramba, dinheiro, ganha fácil, dinheiro né? pra caramba. Os caras do mercado financeiro, tudo bacana, andando de carro importado, né? Mas eu entrei na consultoria, aí lá na consultoria você trabalha em. Você se especializa em algum segmento, né? Em alguma indústria. Só que quando você é trainee, você acaba sendo direcionado para todo tipo de projeto, né? Dentro da área que eu trabalhava. Então, putz, eu fui trabalhar, meu primeiro cliente foi Brasil Telecom, que já não existe mais, né? Sim. O meu primeiro trabalho foi dureza, cara. Eu fui O fazer pessoal chamava lá os estagiários de pica-pau, não? pica-pau, Ah, claro, então tá né? bom. Os pica-paus. Pensei que era só na Price. Não, os pica-paus, né? Porque você fica cutucando, né? O que que é isso? O que que é isso? Então, já chegava lá, tinha o ritual, né, Então de você era o pica-pau iniciação, lá. era um pica-pau. Como Entendi. pica-pau, meu primeiro projeto foi na Brasil Telecom, tive que fazer auditoria de TUP. Tá. Para quem não sabe o que é TUP, é telefone de uso público, o famoso Caramba. orelhão, né? Orelhão. Então, na época, o Brasil Telecom tinha que bater as metas da Anatel, né, de instalação de TUPs, e aí me mandaram pro Acre. E aí eu fui trabalhar que no Acre, maravilha. com o GPS, com uma lista, eu tinha que colocar as coordenadas do TUP e ver se o TUP tava lá. Tava lá, o Aí orelhão chegava tava lá, lá. via se o orelhão tava lá, fazia uma ligação DDD, uma Caramba. DDI, via se atendia, se estava funcionando, anotava na prancheta e ia pro próximo. E eu fiquei no Acre um mês. Tá. E aí eu visitei diversas cidades do Acre, putz, cheguei aí, curiosidade, né? Cheguei em tribo indígena para ver se tinha um telefone de uso público lá dentro da tribo. Entendi. E para chegar na tribo, tinha que atravessar Rio de Jangada em cima de uma moto, o cara te levava de moto até a tribo, tinha que vir rápido, porque senão o rio enchia, não dava para voltar, e aí ia ter que dormir na tribo, né? Caramba. E... Judiaram do pica-pau. Judiaram do pica-pau. E eu com o meu sonho de ter 10 telas na minha frente, né? Glamour zero, né? Zero, né? E você de terninho, né? Pra trabalhar, aquele terno aquela que época comprei no tinha, Colombo, né? né? Não, você sabe que essa história da Colombo é engraçada. Quando eu entrei na Price, eu comprei um terno e, pô, não sabia, né? Aí eu falei, pô, eu não gosto muito de terno. Eu comprei lá um blazer, né? Os caras me mandaram voltar pra casa. Aí no outro dia eu fui na Colombo, comprei lá, bom, agora eu vou comprar. E comprei um terno que eu achei bonito lá, Creme. na promoção, creme. Pô, os caras me mandaram pra casa. Só pode Deu ser uma presa, preto, cinza. Muito Porra, bom. meu. É igual, a história é igual. É igual. Eu sei, mãe, entrei de treininho, uma festa em casa, né? Pô, bolo com guaraná e tal. Aí, pô, primeiro dia, mãe, só que lá é eterno. E aí eu não li o e-mail de boas-vindas. Então fui lá. Nem eu. Fui na Colombo, tinha o kit de R$ 100, né? Que vinha o sim. terno, a gravata e a camisa. É isso aí, esse Aquele aí. terno que É, brilhava boa pra história. caramba, né? Aí fui lá escolher. microfibra. Microfibra. Eu escolhi um azul, um cinza Ah. e um marrom clarinho. clarinho. Eu achei que tava arrepiando, né? Primeiro dia, pareci de marrom clarinho lá. Foi entrar na recepção, a recepcionista falou, onde você vai? Eu falei, meu primeiro dia.
Não, aqui não. Aqui não. Falei, não, Igual, cara. você Tô vendo volta e que é troca o igual. seu É. terno. Voltei e trocou meu terno, nunca mais usei o marronzinho claro, ficou lá, mas era o que Era o que tinha dava, pra né? hoje, né? Eu lembro até hoje, meu salário de trainee era R$ 870. Acho que o meu, eu nem lembro mais o meu. Mas aí eu fui para a área de telecom, e aí depois da Brasil Telecom, eu já fiquei com o gerente que era da indústria de telecom, Sim, aí fui sim, fazer sim. projeto na Telesp celular, na Tele... Não era Telesp, era... que não é Vivo hoje, né? Eu esqueci. Era Telefônica. A telefônica. 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 E aí eu fui mirando, aí um outro gerente me chamou para fazer projeto na Toyota, fui trabalhar na Toyota, trabalhei muito tempo na Toyota, aí depois fui trabalhar na Ambev, passei um bom tempo trabalhando na Ambev, né, fazendo Boa. diversos projetos, né, a gente fazia ciclos, então ciclo de venda, ciclo de compras, Legal. tesouraria, enfim, ciclo de estoques, a gente fazia todos os processos dentro da empresa, até que eu fui pedindo para ir para o mercado financeiro. Boa. Para a indústria, Tá, pra né, indústria, mais segmento financeira. financeiro, tá. E aí eu consegui ir para a indústria financeira e lá eu fiquei. Então eu prestei projeto em diversos bancos, né? Itaú, Bradesco, Tá. Santander. Na época não era nem Santander ainda, né? Eu cheguei a prestar lá no Banespa Banespa, também, né? verdade, verdade. Fiz projeto na GE, no Banco GE também. Fiz bastante projeto, né? Legal. E fui me apaixonando pelo mercado, né? Então eu cheguei a trabalhar em corretora, em banco, prestando consultoria e fui me apaixonando pelo mercado. Então, esse foi o meu início. Daí eu já estava há algum tempo na consultoria, só que eu tive sempre uma veia muito empreendedora. Meu pai foi comerciante, né, Ah, há muito tá. tempo. Boa. Meu pai tinha uma loja de autopeças. Ah, Um legal. negócio pequeno, Legal, mas legal. ele sempre foi comerciante. Então, acho que eu já tinha no sangue um pouco esse lance de empreender. Legal. Antes de iniciar essa minha carreira no mercado de consultoria, como trainee, eu tinha empreendido com um amigo meu, a gente montou um site de e-commerce, Tá. isso aí eu estou falando em 1997, Que loucura. um site de e-commerce que vendia produtos de estoque de lojas, ou seja, lá atrás eu já tinha inventado super inovador, cara. o Mercado A Livre sua da formação vida, qual que é? né? Administração, Administração, né? com Verdade. ênfase em comércio exterior. Legal. Quer dizer, não tem a ver com tecnologia. Não tem a ver com realmente foi uma tecnologia, coisa mas o cara de diferente. tecnologia era o meu amigo, Ah, né? bom, Ele que é boa, programador, que boa, era o boa. cara geek lá, que fazia, tá. escovava o beat lá, Tá. e era o cara que tinha ideia louca e que queria fazer relacionamento comercial, então eu ia nas lojas, perguntava se eles queriam vender o produto deles através do meu site, e aí a gente tirava foto, colocava no site, punha o Tirava preço, foto, hein? e aí todo dia eu Aí ligava... entregou a idade. Tirava foto. Todo dia eu ligava, Pegava a câmera. pegava a câmera, tirava a foto. Era a época que a internet era discada, né? Sei. Você ia lá, Putz, discava tá, lá no tem, IG. me falaram, eu não sei, mas me sabe, né? falaram. Pra carregar uma foto era meia hora, né? E aí a gente montou isso daí, né? Legal, Lá em legal. 97. E aí, pô, a gente era novo, né? Eu tinha, 18 anos de idade Tá. e tal. Meu amigo falou, putz, cara, eu recebi uma proposta para ir trabalhar de trainee no Citibank. Legal. Eu vou trabalhar, eu ia ficar sozinho no negócio, não sabia programar, Sim, a gente sim. acabou. Então essa veia empreendedora sempre me perseguiu. Legal. Então, tava na consultoria, um amigo meu me chamou para empreender, pra gente montar uma empresa de roupas esportivas. Na época a gente tinha como benchmark Bom, a já track and tinha a field, ver, né? Esportes. e a isso, esporte e tá, tal, tá. a gente, sabia o que era produto bom, o que Sim, não sim, era, né? tá. A gente falou, vamos montar uma empresa. Aí a gente, montou a empresa do zero, fiquei lá 2 anos, a empresa, tava caminhando, só que não na velocidade que eu precisava, né? Tá. E aí vem o problema, né? Que a gente tem o desafio, né? A minha necessidade financeira, versus- geração de tá, caixa tá. versus a velocidade do negócio, É. ela nem sempre é compatível, né? E nem sempre, não, a maioria das vezes não é, né? É. E aí, chegou um momento, eu falei, putz, cara, não posso esperar muito mais, eu tenho que me recolocar no mercado. E aí eu fui trabalhar no segmento de moda. Tá, Como eu tinha esse viés de consultoria, eu fui trabalhar com planejamento. tá. Eu fui trabalhar com planejamento no varejo de moda,
trabalhei em algumas empresas de varejo de moda, trabalhei na Fórum, não sei se você lembra da Claro, Fórum, né? Pô, Todo mundo tinha sonho de ter uma calcinha, uma calça da super Fórum. branding, né? Exato. Trabalhei na Fórum, na Acho que é Tufi Triton, do EC, não é do isso? Tufi do EC, É, trabalhei com o Tufi é. um bom tempo, eu trabalhava na área de planejamento, Legal. planejamento estratégico. Aí depois fui trabalhar na Zump, Sei, concorrente. isso, Também. do Outra marca Kerlakian, também, outra marca aspiracional. super Pô, todo mundo queria inspiracional, ter. também com planejamento. E aí, tava no momento que a gente falou, putz, vamos montar uma marca própria? De novo, né? De novo, Vamos veio empreender. empreendedora. Vamos empreender. Aí a gente foi montar uma marca própria. Bom, depois de 1 ano e pouco, não deu certo, né? Eu acho que a gente achava que o mercado era mais fácil, entrar, vender a marca própria. E aí um amigo meu me chamou para trabalhar com ele numa empresa de tecnologia. Tá. Você falou também que teve empresa de Sim, tecnologia, fui tudo. também. A gente tinha uma empresa que fazia plataforma de comércio eletrônico. Boa. Então a gente desenhava a plataforma, tinha alguns clientes grandes, né? Na plataforma. E por lá eu fiquei 4, quase 5 anos. Tá. Só que acontece, o mercado de plataformas, ele começou a ser agredido pelas plataformas as a service, ou seja, aqueles SaaS, grandes né? vieram de fora, começaram a oferecer o SaaS, né, para o mercado de modo geral. A gente fazia plataforma customizada, com programação, manutenção, e aí a gente começou a perder mercado. E aí no final a empresa estava ficando pequena, né, para nós dois lá. Tá. E aí minha esposa muito falando, putz, eu acho que tá na hora de você se movimentar, tá na hora de se movimentar. Eu já tinha uma filha, pô, eu acho que você precisa ver outra coisa, a empresa vai ficar pequena para vocês dois. E chegou no momento, eu tomei coragem e resolvi sair. Só que eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Isso aí era 2014, minha segunda filha já tinha nascido. Tá. E foi um período difícil de mercado, né, cara? 2014 estava na transição do governo Dilma pro Temer, pô, um mercado de recessão, não estava conseguindo me empregar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi voltar para consultoria, Voltar de novo, né? Voltar para Deloitte. Tá. Fui conversar com alguns sócios que me abriram as portas, falei, pô, cara, legal. Conversei com uns 5 sócios lá. Falou, ó, legal, a gente te contrata, só que a gente precisa ter projeto, porque não dá para você ficar aqui no staff. Claro. E aí foi um ano ruim, porque ninguém tava contratando projeto, né? Pô, projeto de consultoria deixa para depois, a gente tem que enfrentar o mercado aqui e não é hora. Sempre assim. Exceto que é regulatório, obrigatório, né? E aí eu fiquei esperando, foi um momento muito difícil na minha carreira, eu tinha já, isso aí foi em 2014, tava com 36 anos de idade, e você começa a se questionar como que você vai se reinventar. O que você vai fazer com 36 anos de idade? Claro. É uma profissão nova. O nosso mercado, infelizmente, ele é preconceituoso com relação à idade, né? Sim. A gente nunca olha para o cara mais velho que tem mais experiência, você olha para o mais jovem, que o cara que é mais barato. Você muitas vezes não dá oportunidade para as pessoas recomeçarem, né? Mudar de profissão, mudar de atividade. E eu me vi nessa situação com 2 filhas. Começou o ano de 2015, minha mulher grávida do terceiro. Meu filho nasceu em fevereiro, eu em casa, sem ter um tostão no bolso. E aí a gente começa a entrar numa espiral muito negativa, né, cara? Porque você não vê luz no fim do túnel, saindo todo dia minha mulher para trabalhar e eu ficando em casa, tendo que manter a casa lá ela, né? E aí eu tive muita ajuda da família, né, dos meus sogros, pagaram meu condomínio, pagaram IPTU, mandaram comida para casa. Loucura, cara. Eu acho que até, sei lá, 5 anos atrás eu chorava demais quando eu contava história assim. Mas... Isso, quanto tempo ficou nessa... Cara, eu fiquei nessa, acho que quase 1 ano, assim. Quase 1 ano, entendi. E aí, o que eu fiz, né? Assim, eu tinha um amigo que a gente, foi atleta juntos, né? Tá, profissionais juntos, a gente começou a ir para os Estados Unidos buscar bicicleta e vender aqui no Brasil. Entendi. Então a gente viajava, a esposa dele trabalhava numa companhia aérea, a gente pegava aquelas passagens de stand-by, ficava esperando na porta do avião, se tinha vaga a gente entrava, ia para os Estados Unidos, comprava uma bicicleta e vendia aqui pelo dobro. Caramba. E a gente fez isso algumas vezes, que era uma forma de eu me manter, só que não era o suficiente para manter uma casa, né? A consultoria não me chamava. Chegou um momento, minha mulher até falou, pô, por que você não vai fazer Uber? Eu falei, pô, é justo, cara, vou trabalhar no Uber. Sim. E aí eu fui lá cadastrar o Uber, meu carro não cadastrava.
porque era muito velho. Faz que tudo dá certo. Eu bati o limite ali, onde você ia rodando. Eu me lembrei de você falando isso, que dá tudo errado. Eu tive um colega que trabalhou na consultoria como a gente também, ele perdeu o emprego, separou, mulher pedindo pensão. Um dia ele estava ali na Amaral Gurgel, e com o carro ali, né? Ele tinha comprado um carro porque novo, zero, porque era aquele carro financiado, um carro popular e tal. Aí pararam ele e assaltaram. E, cara, eles foram fazer aquele sequestro relâmpago, foi no primeiro banco, tinha, sei lá, R$ 50. No segundo banco, acho que era 100. Ele falou, cara, eu me separei, ele tentou explicar. Aí um vira pro outro e fala, porra, meu, eu falei pra você não pegar esse cara, puta cara de duro que ele tinha. Aí falou, porra, aí não, né? Me rouba, me bate, me humilha, né? O cara falou, caraca, então... Me dá uma coronhada aí, me chama de duro. Me lembrou que você falou, parece que tudo dá errado, né, cara? Aí você não conseguiu cadastrar seu carro. Não consegui. Ah. E assim, a cabeça vai ficando ruim, né, cara? Acho que o relacionamento que você tem também começa a passar por um desafio grande, né? Porque é óbvio, cara, sua mulher tá lá com, pô, acabou de ter a gravidez, 3 filhos dentro de casa, tudo, cara. pô, os sogros ajudando a manter a casa. Você começa a se ver numa situação, cara, que assim, é desesperadora. Desesperadora. E você vai se afundando, né? Porque é um ciclo vicioso. Claro, vai ficando até uma questão mais depressiva, muito negativa. negativa. E aí, cara, até o esporte sempre foi minha válvula de escape. Tá. Sempre. Só que eu me sentia culpado de sair pra fazer alguma coisa. Tá. Eu falei, cara, como que eu vou correr se nem emprego eu tenho? Sim. Eu vou sair pra dar uma corrida, eu vou sair pra nadar, Começa a se eu vou sair culpar, pra fazer o quê? Eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar ralando, vou vender bala no farol, mas, pô, eu não vou dar uma corrida. E aí você vai ficando numa situação difícil. Tá. Mas, como eu disse, né, o jiu-jitsu é minha casa. Eu já estava na academia fazendo jiu-jitsu, né? Eu voltei em 2013 para o jiu-jitsu. E foi lá que eu encontrei a minha paixão e a minha nova profissão. Um amigão meu falou, porra, Kira, e jiu-jitsu é um lugar que você vai, e é legal falar isso. Jiu-jitsu é um esporte que você tem que se despedir de toda a sua vaidade. Porque você entra no tatame, você fora do tatame pode ser o CEO da empresa X, você pode ser bilionário, você pode ser o pedreiro, você pode ser o cortador de grama, você pode ser o desempregado. Na hora que você passa do tatame para dentro, todo mundo é igual. Legal. E o que vale é a sua faixa. Legal. O tempo que você tá lá, o tempo que você tem de construção, todo mundo é igual. Entendi. E lá é um lugar que todo mundo troca as suas dificuldades diárias, os seus desafios, né, as suas vitórias, as suas conquistas. Lá é o único lugar que você toma um amasso, a pessoa te bate e depois você agradece ela no final, né? Legal. E lá foi onde, óbvio, dividindo essas dificuldades todas, um amigo falou, porra, aqui você tem que falar com meu irmão trabalha no mercado financeiro, eu acho que você tem o perfil para fazer o que ele faz, vai lá falar com ele. Eu fui falar com ele, o Marcelão, o Uva, que é um brotherzaço meu hoje, fui conversar, ele me explicou o que ele fazia, não entendi direito, né, na época ele trabalhava no Natal de XP, Tá. Pô, a gente tá falando em 2014, 2015, né, era muito pouco, né, e ele falou, pô, por que você não traz uns amigos seus para me apresentar, e se eu abrir conta e investir o dinheiro deles, eu divido a minha comissão com você, informalmente e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí você trouxe a turma lá do XP lá no... Não tô fazendo nada, né, cara? Você trouxe a turma do jiu-jitsu lá do XP? Então, daí, o que eu comecei a fazer? Fui lá na minha agenda de contatos, peguei quem eram as pessoas mais próximas, que eu sabia que tinham um pouco mais de recurso, e levei. Pô, naquela época, o mato era alto, né? Era mais difícil você falar o que você fazia, onde você trabalhava, porque ninguém conhecia, Sim. mas em compensação ninguém tinha uma conta aberta, né, numa plataforma, todo mundo tinha conta em banco, a concentração era gigantesca. E aí eu fiz isso, 5 amigos eu apresentei, 4 abriram conta, alocaram lá em CDB, fez uma graninha. Funcionário da XP? Não, isso foi informalmente com o meu amigo. Com o seu amigo, tá. Falei, pô, esse negócio é legal. Ele falou, porra, Kira, faz o seguinte, meu, vai ter uma prova aí de agente autônomo, toma aqui a apostila do Edgar Abreu, estuda aí na sua casa, tem prova uma vez a cada um mês, e, pô, se você passar, vê o que você quer fazer. Tá bom, peguei a apostila, cara, no final de semana lá, engoli a apostila, fiz a prova e passei.
Aí ele falou, pô, vem trabalhar comigo, vem ser meu sócio. Tá, Cara, na hora que ele falou ser meu sócio, eu arrepiei, né? Porque tá. eu não conhecia qualquer modelo de sociedade Entendi, entendi. de uma empresa de assessoria, né? Eu achei, puta, mais um sócio, tinha tido alguns sócios, falei, Tá, putz, tá, tá. talvez eu não queira ser sócio de ninguém. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vou te apresentar lá pra turma de expansão, você conversa com eles e vê se você abre seu escritório. Claro. Aquela época ainda tinha esse negócio de abrir escritório sozinho e tal. Tá, tá. Eu fui, acho que gostaram da minha lata, mas talvez tinha um pouco de dúvida com relação se eu ia dar certo ou Os não. caras ficaram com medo, descobriram que você era da jiu-jitsu. É, mas nem era. Na época eu era faixa azul, eu Ah, acho. tá né, bom. cara? Aí falou, pô, beleza, monta o seu escritório, mas você tem que pagar 15 mil reais. Eu não tinha 15 pau, meu. rapaz. Eu falei, posso pagar em 4 trimestrais? O Ah. cara, pode. Aí, putz, fui lá, vendi uma bicicleta que eu tinha ainda, Tá, né? tá. Consegui pagar 2. Tá. E aí comecei no mercado. Então, Entendi. comecei sozinho no sofá de casa. Quando fui tomar a decisão de ir para esse mercado, tive que, óbvio, dividir com a minha esposa, né? Que na hora se assustou um pouco, né? Falou, Sim, meu, você sim. nunca fez isso, Sim. você vai começar do zero. A gente tá na mó pindaíba aqui, Sim, né? sim. Já faz um ano que a gente tá Tá. comendo o pão que o diabo amassou. E você vai começar, não é melhor você ir para o emprego, CLT, com Tá. segurança, plano de saúde e tal. Falei, ó, vai dar certo. Eu preciso de 2 anos para isso dar certo. E por que você tinha essa eu preciso convicção do seu tão grande, apoio. cara? Porque eu sempre fui assim, cara. É, Eu sempre acreditei muito, sabe? tá, E entendi. acreditar, pô, na minha dedicação e que eu ia Entendi, entregar. entendi. E assim, eu sou assim pra tudo, cara. Entendi. Eu acho que vai dar certo isso aqui. Eu acho que se eu perder a minha carteira, eu vou achar ela. Que legal. Acho que, legal. assim, Pô, muito bom essa cabeça, sabe, positiva, Legal, pensamento legal. positivo sempre me acompanhou. E eu falei, pô, vai dar certo. Eu preciso de 2 anos. Eu falei, puta, 2 anos, meu. Mais 2, né? E já tá passando É, um ano inteiro, assim. é. Eu falei, putz, em 2 anos vai dar certo. Você me apoia? Ela falou, tudo bem, eu te apoio. E aí, legal. cara, Legal, muito bom. Aí deu super certo. Como é o nome da sua esposa? Bianca. Bianca. Pô, parabéns, Bianca. Você ajudou bastante, meu. Muito legal, muito legal. E aí começou, cara, assim, foi um momento de recomeço de carreira, né? E acho que não tem nada nisso aqui de história triste, assim, acho que a história é sempre de superação, de cair, levantar de novo, né? Legal, Acreditar. legal, legal. E foi assim. Aí, cara, eu fui lá com o meu celular, com a minha agenda de contato, comecei a ligar para os meus conhecidos, para os meus Tá. amigos, para o meu relacionamento. Acho que uma coisa que me ajudou muito, e nesse mercado faz toda a diferença, é você ter credibilidade, né? Assim, as pessoas Tá. acreditarem em você, você ser uma pessoa honesta, uma pessoa que transmite segurança para os outros. Então eu tive uma receptividade enorme da minha rede de contatos, comecei a abrir conta de casa, comecei a captar recurso, fui crescendo. No primeiro ano eu entrei no grupo dos 20 escritórios mais promissores na XP. Caramba, porra. No segundo ano eu conheci quem veio a ser meu sócio, que é o Daniel Bonaldi. Ele tinha um escritório que chamava Bússola, o meu chamava Kona, que remete ao Havaí, onde acontece o Mundial de tá. Ironman. Tá, tá. A gente tinha modelos muito semelhantes de atendimento, né? Eu, quando comecei, não tinha estrutura, entendi que eu tinha que montar um modelo escalável, montei um asset allocation de fundos, então eu tinha um asset allocation de fundos conforme o perfil de risco do cliente. Eu alocava em fundo, não tinha que lidar com vencimentos, com rebalanceamentos de carteira, porque os fundos já faziam isso, né? Tá. Eu tinha que, no final, mais controlar o percentual de alocação por classe de ativo, e isso me permitia que eu tivesse tempo para prospectar mais e abrir mais conta e trazer mais dinheiro. Legal. Então, eu não me preocupei no primeiro momento com otimização de receita, com nada. Eu me preocupei em captar cliente, alocar os clientes de forma adequada, conforme seu risco, fazendo análise das casas que eu ia alocar, né? Eu aloco há muito tempo, inclusive, e fui crescendo. Conheci o Dani, que no final a gente descobriu que tinha algumas coincidências. Ele tinha estudado com a minha cunhada, conhecia a minha esposa da escola, a gente nunca tinha se visto, fizemos nossa primeira fusão, o meu escritório com o dele. Eu ainda trabalhava de um escritório que era de um amigo meu, de favor.
A gente montou o nosso escritório, não tinha dinheiro para investir, ele colocou todo o dinheiro na frente, falou, ó, quando a gente começar a tirar dinheiro, você me paga de volta. Entendi. Que legal, Pariu, legal, foi muito bom. E aí começamos, cara, assim, Legal, o nosso escritório, a gente se denominava um escritório private, o tá. nosso escritório era de 30 metros quadrados, não tinha um espelho na tomada, Super Prime. super private, né, e a gente falou, escritório private, a gente falava todo mundo, é, Ah, e fomos crescendo, cara, com muito trabalho duro, muita seriedade na alocação de recurso, na diligência dos ativos que a gente colocava na carteira de cliente, atendimento próximo, cara, corpo a corpo, olho no olho, visita diária. Isso eu acho que é algo que a gente vê que mudou muito, né? Pô, cara, muito Teams, muita reunião virtual, cara. A melhor coisa é você olhar na cara do cliente, no olho do cliente, passar confiança, né? Pô, demonstrar preocupação genuína com o seu cliente, né? Interesse genuíno, isso a gente sempre fez. A gente cresceu em 2018. A gente foi indicado para o prêmio de escritório Revelação, a gente ganhou o prêmio de melhor NPS, eu fui indicado para o prêmio de melhor assessor de investimentos, ganhei o prêmio de melhor assessor de investimentos em 2018, pô, 3 anos depois de ter começado numa profissão nova, né? Em 2019 a gente atingiu o nosso primeiro bilhão, em 2020 a gente atingiu o segundo, em 2020 a gente entrou para o G20 lá da XP, que era o grupo dos 20 maiores escritórios. sim. Em 2020 a gente fez a nossa segunda fusão, né? Primeira fusão da Vero Investimentos com a Aqua. Isso muito em função de pensar sempre na frente, cara, que esse mercado ia ter consolidação, a gente precisava ter crescimento inorgânico, trazer outras frentes. A gente era uma boutique de atendimento de cliente grande, que a gente falava de cliente private, né? Clientes acima de 1 milhão. E aí a gente fez a fusão em 2020. Em 2021 a gente fez o nosso movimento para o BTG Pactual. E, cara, estamos nessa toada, 2026. Em 2025, a gente fez a fusão com a SWM, um movimento super estratégico para a gente. Uma empresa que atendia cliente ultra-high, tinha um viés corporate muito grande, com sócios excelentes, uma senioridade gigante, que a gente entendeu que faria todo sentido, né, trazer para dentro da nossa casa. Fizemos a fusão, fizemos o rebranding, a Aquavero e a SWM virou a Vim, né, que hoje é a nossa empresa e que tá aí, cara. Legal. E aí nessa, que é a Vim, hoje é a Aquavera Investimentos, né, que você me falou. Exato. Hoje estão com 200 e poucos funcionários, é A isso, gente né? hoje tem 203 pessoas, né, Brasil inteiro? colaboradores, sócios Que no lugar Brasil você tá? inteiro. Brasil inteiro. A gente hoje tem 12 escritórios. Legal. A gente está em Cascavel, São Paulo, Santos, Campinas, Piracicaba, São José dos Campos, Maringá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Tudo. Belém, Teresina. Então, E hoje estão com quanto sobre a gente gestão? está aproximadamente 17 bilhões. 17 bilhões. E, pô, batendo aí o mercado. Hoje a gente tem diversas frentes na empresa, né? A gente começou lá atrás com assessoria, que sempre foi o nosso core, né? Depois a gente criou a nossa estrutura de atendimento para empresas, com crédito, câmbio, seguros corporativos, special seats, a parte de recuperação tributária. A gente hoje tem a área de investment banking, com a gente faz estruturação de dívida, M&A. A gente tem o nosso multifamily office, né, para atender clientes de gestão discricionária, carteiras administradas, fundos exclusivos. A gente hoje tem FDICs lá também. E a gente tem uma área de wealth planning também, que trabalha integrada com o time de assessoria e com o multifamily office. E a gente tem um projeto grande agora rodando lá dentro de casa de inteligência artificial também. Legal. Você tem a Asset também, você está dizendo? Eu tenho uma asset. Tem uma Asset sim. também, que basicamente Asset, o que o nosso core é o multifamily office, Multifamily né, office, que a tá. gente usa. Tá. Óbvio que a gente tem alguns fundos de alocação lá dentro, né, tem Tá. alguns veículos, Tá. mas o nosso core é atendimento de cliente no wealth mesmo, né. Antes de você me falar um pouco dessa coisa de inteligência artificial que tá em moda, que eu Claro. acho muito legal, e eu acho que tem tudo a ver com o perfil também, que você vende consultoria e tal, já tem um certo sofisticação, né? Nessa caminhada, cara, pô, passou por várias dificuldades, essa história assim incrível, né? Você teve algum conselho? Como é o melhor conselho que você já recebeu? Putz, cara, eu acho que não foi nenhum conselho, mas foi algo que eu aprendi a duras penas, assim.
eu sempre. Eu acho que a gente, quando é novo, né, jovem, a gente tem muito ímpeto, né? A gente tem muita pressa para que as coisas aconteçam, né? E eu aprendi que pressa não leva a gente a lugar nenhum. Acho que desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre estava procurando a grande tacada. Tá. E talvez a Bala grande, de prata, né? talvez a grande tacada estivesse onde eu estava mesmo, Tá. e não na minha próxima jogada. Então eu estava aqui já pensando na próxima, e eu achava que essa aqui não ia me entregar a grande tacada, eu já começava a colocar o pé na outra canoa, e eu passei muito tempo trocando de canoa, porque eu estava buscando a minha grande tacada. E não tem jeito, cara. Eu aprendi que a grande tacada vem a troco de muito trabalho, muita dedicação e muito foco no que você faz. Porque quando eu estava buscando a grande tacada, eu já estava com foco dividido, né? A energia dividida. Uma energia numa coisa e uma energia já jogando para outra coisa. E tem jeito, cara. Se você quiser que uma coisa dê certo, você tem que jogar 100% da sua energia naquele negócio, né? Você tem que focar, trabalhar, se dedicar 300% de você para aquele negócio para dar certo. Uhum. E eu só fui dar certo quando isso aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha outra alternativa. Eu fui encontrar uma nova profissão com 36 anos de idade, montar um negócio com 36 e eu não podia perder essa oportunidade, porque talvez ela fosse, cara, a última. Entendi. E aí eu agarrei isso com todas as minhas forças, depositei todas as minhas energias nesse negócio para dar certo. E deu certo. Legal. Então a gente. E é louco, né? Porque como atleta, eu sempre tive isso, né? Foco, disciplina, energia, né? Não adiantava eu ter dois esportes para focar, porque senão eu nunca ia ser bom nos dois. Tá. Então eu sempre foquei em um. E na minha profissão eu sempre fui buscando outras coisas. E no final só dei certo quando eu foquei mesmo, Entendi. que é hoje o meu negócio, a minha vida, a minha alternativa A, B, C é a mesma. Entendi. Não tenho outra, né? Entendi. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, para um assessor, para uma pessoa que quer entrar no mercado financeiro, o que que você daria aí de conselho para Agora, ela? assim, primeiro, tenha paciência. As coisas não acontecem da noite pro dia. Tudo que a gente faz nessa vida é construção, né? Tijolo sobre tijolo, né? A história dos três porquinhos, né? Não adianta a gente ir lá construir rápido, né, uma casa de palha. A gente tem que ter construção, tem que ter solidez. Resultado não vem no curto prazo. Então, isso vale para quando você está prospectando um cliente, você está fazendo a alocação do cliente, você está trabalhando um cliente, né? Muitas vezes a gente sabe que a necessidade de fazer receita, a necessidade de ter sucesso faz com que às vezes você seja tentado a fazer coisas que não estão alinhadas com o seu cliente, com a contraparte, mas, cara, siga com a seriedade, com o propósito correto, né? Trabalhando de forma certa, com honestidade, que vai dar certo. Dá certo. Pode demorar, né? Mas o atalho, ele nunca funciona, né? O caminho curto, ele nunca funciona. E principalmente para quem é assessor de investimentos, intensidade, disciplina, né? E seriedade é que faz a gente chegar lá. Pô, show de bola. Bom, agora a parte que eu mais gosto, o momento High Frequency, o momento Maria Gabriela, onde a gente faz aquele bate-papo. Vamos lá? Vamos lá, bora lá. Uma cidade inesquecível. Cara, não é uma cidade. Eu posso falar uma cidade, mas Lugar. de modo geral, Lugar. é um país, né? Japão. Japão, né? Japão, putz, é apaixonante. Meu sonho sempre foi ir pra lá. Tive a oportunidade de ir no ano passado, fiquei 20 e poucos dias lá. E tem uma cidadezinha lá que chama Kanazawa, Kanazawa. que é uma cidade super pequena, onde o shogunato ele acabou se instalando, né, depois da era do Shogun. Tá. Puta, que lugar espetacular, assim. E Japão de modo geral, né? Legal, Pra eu mim preciso conhecer, minha mãe foi e amou. Puta. E agora eu fiquei sabendo que tá um pouco mais barato também para ir para lá, né? Pois é, cara, curioso, né? Assim, eu achei que as coisas, todo mundo sempre fala, né, dos preços e tal. É óbvio, passagem ela não é Aí não tem o que muito fazer. barata, né? Acomodação também não. Se bem que você tem diversas opções. Agora, putz, tudo que você faz lá não é caro. Assim, Legal. comer, né? E, putz, sem falar a comida, assim,
puta, é espetacular. Tá na minha lista. Isso aí. Um lugar que você gostaria de... que você não conhece, você gostaria de ir? Um lugar que eu não conheço, gostaria de ir. China. 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 Legal. A gente vê tanto sobre China, né? Eu tenho um amigo que foi morar lá, vai fazer 2 anos, eu acho. E ele foi muito numa pegada de sabático, assim. Ele queria estudar a China, conhecer o Legal. mercado, né? Legal. Ele é um alto executivo, assim. E ele tem um grupo que ele manda pra gente toda semana um resumo da China, né? E fala sobre a cultura, sobre negócios, sobre lugares, assim. E tem despertado demais, assim, a minha curiosidade de conhecer. Quando eu fui pro Japão ano passado, ele falou, cara, onde você vai estar esse final de semana? Eu falei, tô em Tóquio. Ele falou, tá bom, tô indo aí te visitar. E é um voo rápido, né, da China pro Japão, super barato, Tá. Chega lá, acho que em 2 horas, 1h30, 2 olha, eu não horas, sabia, que voa. legal. Legal. Me encontrou no final de semana, a gente ficou junto, né, ali uns 2 dias. Tá. E ele foi me falando, assim, comparando as coisas, que a gente chega no Japão, a gente acha que vai encontrar uma Japão super tecnológica, avançada e tal. E é um misto, na verdade, né, da tradição com essa parte mais avançada de tecnologia. Tá. Enquanto na China, óbvio que tem isso mais, mas a parte tecnológica é muito mais avançada que no Japão, ele me falou, né? Então, tô super curioso para conhecer. E você sabe que é engraçado, porque eu gosto muito de tecnologia, né? Minha formação, inclusive, né? E aí eu sempre fico vendo os influencers, né, falando, e eu como o RI, eu fui muitas vezes para Singapura, né, lá visitar o GIC, o governo de Singapura, e eu nunca fui para a China, eu me arrependo, mas também tá na minha lista a China, parece ser muito legal. Acho que a minha próxima vai ser para lá. Se eu não for pro Japão antes, né? O que você gostaria de aprender? Japonês. Japonês? Pô, boa. Pô, gostaria de aprender a língua. Bom, com essa disciplina você consegue. É difícil. Seu pai fala ou não? Meu pai falava muito, seu pai assim, faleceu. em casa, né? Não, meu pai é vivo. Ah, ele esqueceu? No final não treina mais, né? Na casa dele, meu avô, assim, minha avó falavam, ele falava. Eu lembro que ele na loja dele lá, ele recebia alguns clientes que eram japoneses e eles sempre falavam no balcão, assim, eu ficava ouvindo. Super legal, óbvio, a gente sabe bastante palavra, bastante coisa do cotidiano. Você sabe que pelo do judô eu sei falar alguma coisa em japonês. Ichi, ni, san, até shi, 10, doloro, né? kyuju. E aí eu tenho vontade de aprender. Beleza. E um livro ou uma série que marcou a sua vida, tem alguma coisa assim, não? Você se lembra? Uma música, não sei. Cara, óbvio, assim, música tem diversas, assim, livro já li alguns. Putz, cara... Um filme, não sei. Cara, tem um filme que eu gosto pra caramba. Não é nada profundo, não. Não espere nada profundo assim. Mas é um filme que chama Jerry Maguire. Não sei se você já assistiu. Claro, né? é muito legal. Trata do mundo dos esportes. Muito e pro legal. Cara também é um recomeço, né? De negócio, de empresa, sozinho, acreditando numa pessoa, num negócio. O cara tem que atravessar pra conquistar, assim. Acho que, pô, é um negócio que é muito semelhante, talvez, ao que eu passei. Gosto assim. também, muito legal. Seu prato predileto? Bom, você é magro pra caramba, não? Cara, Comida japonesa? Eu adoro comida japonesa. Imaginei. Mas eu adoro também um hambúrguer com batata. É bom, né? É bom pra balancear. O investimento que você fez, assim, que é meio que fora da curva, assim, você fala, pô, fiz uma coisa, pode ser qualquer coisa, pessoal, ou, sei lá, investir em criptomoeda, comprou uma casa, comprou um... Tem gente que fala que comprou um sítio, né? Que, pelo amor de Deus, né? Uma bomba, né? Que rosca. Cara, eu sou um cara comedido, assim, né? Óbvio que eu sempre fui um pouquinho mais agressivo, assim, talvez nas coisas que eu fiz na vida. Já caí numas furadas danadas, né? Sabe? Puta, compra essa ação aqui que amanhã eu tenho informação privilegiada. Puta, isso é a maior rasgada que você vai entrar, Eu cara. caí uma dessa Não também. existe informação privilegiada. Eu também ganhei numa dessa. Quando o cara fala que a informação é privilegiada pra você talvez já tá sendo o último a ter ouvido. Eu já me lasquei nisso daí, tomei um crédito no banco, cara, pra fazer um investimento desse. Tem uma empresa aqui, cara, essa ação, sei lá, a ação tava sendo negociada a 10 centavos. Tomei 50 pau no banco lá no crédito pessoal, investi na ação, no dia seguinte era pra ação abrir porrando, né? Ia multiplicar por, sei lá, 30 vezes.
Cara, não multiplicou, a ação só foi encolhendo, 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 quase virou zero. Eu Caraca. tive um carro, tive que vender meu carro pra quitar a porra da dívida do Nossa banco, senhora. cara. O problema é que deve ter contado pra você e pra torcida do Corinthians, É, né? cara. Eu tenho informação pra ver. Eu Não caí tem, numa não. dessa Você não também. tem informação, já. Uma pessoa que admira. Pô, cara, eu admiro muito eh, a minha esposa, né, assim, pela Bianca, né? a Bianca, Tá. pela dedicação dela, né, em casa ela é executiva, então às vezes a gente não para pra pensar, né, cara, mas eu todo dia eu saio pra trabalhar, né, de manhã eu saio pra treinar, depois vou trabalhar, volto pra casa, pô, você chega em casa, você tem comida na mesa, roupa lavada, passada no quarto, Sim. criança em casa, com saúde, que já Dá bom. levou pro médico, já voltou, cara, a gente não para pra ver isso, né? Sim. E ela trabalha também, é executiva, trabalha das 9 às 18 todos os dias. Legal. É no mercado financeiro ou não? Não, ela trabalha no mercado jurídico, Jurídico. né? Boa. E tá lá. Então a Tá. admiração é enorme. É óbvio, eu poderia citar trocentas pessoas aqui para não chatear ninguém assim, eu vou citar ela. É até bom, né? Que eu faço a moral, eu chego em casa, sempre né? bom, né? Eu também, a minha é espetacular, eu sempre digo isso. A Lilian. E pra gente fechar, Akira, que é sucesso pra você, cara? Cara, acho que é curioso isso, né? Sucesso é uma palavra que eu acho que ela tem um tanto de subjetividade, né? E ela sucesso é diferente para cada um, De verdade. né? Assim, eu acho que sucesso para mim é poder ter tempo, é poder me dedicar para as coisas que eu gosto, é ter equilíbrio. Eu falo muito disso na empresa, né? A importância da gente ter equilíbrio entre tudo que a gente faz, né? Nossa vida é um eterno balançar de pratinhos lá, né? Você tem que ficar um girar de pratinhos. É muito importante que você mantenha todos os pratinhos de pé. E eu acho que enquanto eu tô mantendo todos os meus pratinhos de pé, eu tô tendo sucesso, né? Porque é o sucesso na vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida social, a gente tem que ter isso. Claro. Se você girar demais um pratinho, ele pode escorregar e cair. E se você esquecer de girar algum pratinho ali que você tem nos seus pilares, né? Você vai deixar ele cair também. Então, pô, é óbvio. Às vezes um pratinho vai estar girando menos que o outro, mas às vezes você não pode esquecer de ir lá e girar ele um pouco para ele manter ele girando. Mas às vezes você tem que se dedicar mais para a empresa, né? Mais no trabalho. Você vai voltar um pouco mais tarde de casa, para casa, mas tudo bem, cara. Você tem que voltar, dar atenção para Sim, sua sim, família, né? Dar um pouco de atenção. Ao mesmo tempo, você não pode deixar de lado a sua saúde, então você tem que ir lá treinar um pouco. Você não precisa fazer um Ironman todo dia, né? Treinar pra caramba todo dia, senão às vezes você vai trabalhar de menos, sim, que é a sua profissão, que é sim, onde você tem o seu ganha-pão. sim. Então, para mim, sucesso é ter equilíbrio, é conseguir girar todos os meus pratinhos, é ter, porra, uma vida boa com a minha família, no trabalho e na minha saúde. Bárbaro. Sucesso é isso. Muito bom. Cara, Sucesso não é dinheiro, né, cara? Assim, acho que muita gente vincula sucesso a ter dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro nenhum e tem sucesso, porque tem verdade, equilíbrio, consegue fazer verdade. as coisas que gosta, Peace of tem mind, né? saúde e tem Paz de paz espírito. uma paz de espírito É. gigante. Legal, cara. Pô, obrigado, excelente aí. Parabéns de novo para você, para Bianca. Dizem que um homem também sempre a mulher contribui muito, né? Então isso é muito legal e fico muito contente. E se você quiser falar aí, fica à vontade. Pô, obrigado de novo pelo convite, o papo foi excelente. A gente poderia ficar 3 horas aqui conversando, né, de Verdade, família, verdade. de esporte, de profissão, mas eu acho que a gente sempre, e isso lá de trás, né, a gente sempre talvez vincula mercado financeiro com dinheiro, com sucesso. Acho que tem bem menos glamour do que isso, né? Assim, é uma vida de muito trabalho, cara, de muitos desafios, né? A gente tá o tempo inteiro lá dando enxadada para tentar arrancar minhoca, né, da terra. E é muito suor, cara, muito trabalho, né? Acho que de glamour não tem nada. Eu falo isso todos os dias na empresa, né? Não é porque a gente trabalha no mercado financeiro, talvez hoje porque eu estou numa posição de liderança lá, com o CEO da empresa, que isso tem glamour. Pelo contrário, tem muito trabalho, muito suor e sucesso é exatamente isso que a gente falou agora. Então, todo mundo que está aí, que está começando, que já está no meio da empreitada ou que já passou por tudo isso, né? Tem muito mais para falar do que eu, muito mais história para contar, muito mais experiência.
é se dedicar de corpo e alma, realmente ter intensidade, seriedade para trabalhar. Acho que a gente passou nesses últimos anos por tantas histórias ruins, né, no mercado, cara. A gente, infelizmente, às vezes paga pela minoria, né? A gente teve tantos Claro, escândalos, tá claro. rolando dois agora ao mesmo Sim. tempo, assim, e a gente tem sempre que ficar se explicando, mas nada como você, pô, deitar na cabeça todos os dias com a cabeça, né, em paz, que você tá fazendo o melhor para seus clientes, o melhor para sua empresa, trabalhando com seriedade, porque isso não paga, não tem nada que pague, não tem dinheiro na vida que pague isso. Muito Então, bom. é isso. Legal. Muito obrigado. Obrigado de novo. Pessoal, Advisors, tenho certeza que vocês devem ter gostado dessa entrevista, desse podcast. Para mim foi muito, muito, muito legal. Acho que a gente cada vez mais está aprendendo. Tenho certeza que vocês gostaram e nos vemos na próxima. Abraço a todos.